Bom dia pessoal. Vamos iniciar nossa aula de Engenharia de Software 1. Essa é a primeira aula teórica. Essa aula é bastante teórica por ser a primeira aula. Então, o objetivo dessa primeira aula é a gente discutir um pouquinho da introdução à engenharia de software, discutir um pouquinho das características de software, da evolução do software. Nós vamos passar para a crise de software, vamos discutir um pouco das verdades e dos mitos a respeito da produção de software. E aí a gente adentra um pouco na discussão da engenharia de software, processos, ferramentas e técnicas de engenharia de software. Bom, primeiramente o software ele é um produto que os engenheiros normalmente projetam e constroem. O software ele não é uma entidade só, não é só o software, né? Ele é composto por uma série de outros componentes, entre eles os programas, né, que quando executados produzem o resultado esperado, a saída esperada desse programa. O software ele também é composto por uma série de documentos que descrevem a operação, o uso e até mesmo a estrutura estática do software. E o software também é composto pelas estruturas de dados que possibilitam que os programas manipulem adequadamente a informação e gerem os resultados esperados. O software é desenvolvido ou projetado por engenharia, né, ao contrário da manufatura no sentido clássico. Isso significa que um produto que é manufaturado, você projeta ele e a partir de determinado momento você consegue automatizar a sua produção. O software, por outro lado, ele é feito para um propósito específico, então ele é projetado e ele é desenvolvido, e cada software que você produz normalmente é um projeto diferente. Ainda que você tenha um projeto, um software que seja utilizado como um produto para vários clientes, a implantação e a manutenção desse software no cliente normalmente representa um projeto diferente, tá? O software, ao contrário da manufatura, ele também não se desgasta, mas por outro lado ele se deteriora, tá? Ou seja, ele se torna obsoleto. Nesse sentido, é necessário que haja uma manutenção corretiva e evolutiva nesse software para que ele possa continuar sendo utilizado por muitos anos. É o que acontece, por exemplo, no setor bancário. Muitos softwares foram produzidos em linguagens de programação que atualmente são arcaicas, mas muitos desses softwares ainda são utilizados no setor bancário porque existe uma manutenção evolutiva dele, ou seja, as regras de negócio que regem o setor bancário hoje são completamente diferentes das regras que existiam há 20 anos atrás. Mas como esses softwares são mantidos, eles vão atualizando as regras de negócio desses softwares. E a maioria do software é feita sob medida, em vez de ser montada a partir de componentes existentes, ainda que essa realidade esteja mudando aos poucos atualmente, né? Atualmente existe um grande aumento na reutilização de componentes de software, tá? Existe uma grande tendência na utilização de frameworks de software. Hoje em dia, muito pouca gente pega para programar em Java, em PHP, etc., programando a partir do zero. Normalmente eles utilizam frameworks específicos para determinado objetivo, frameworks que vão te dar, que vão facilitar a criação do front-end do software, da parte visual do software, como por exemplo o Bootstrap, ferramentas, frameworks para automatização de CRUDs, como Laravel, por exemplo. Então, ainda que o software esteja sendo feito sob medida, atualmente eles estão sendo feitos com mais frequência utilizando componentes de software já prontos. Isso reduz o tempo de produção e minimiza a quantidade de problemas, já que parte desses componentes já foram implementados e testados no passado. Bom, o software evoluiu muito desde o seu surgimento, né? Uma coisa que eu posso afirmar é que a produção de software é recente para a humanidade. Enquanto o ser humano constrói casas e pontes há centenas de anos, talvez até há milhares de anos, a produção de software é recente. Ela
vem de menos de 100 anos, né? Então as primeiras notícias a respeito de desenvolvimento de software advêm mais ou menos de 1950, 1965, onde a evolução do hardware, a contínua evolução dele, permitiu que a produção de software se tornasse um pouquinho mais popular, né? O software era uma arte secundária para a qual havia poucos métodos sistemáticos, o hardware era de propósito geral e o software era extremamente específico para cada aplicação. Durante esse período não havia muita documentação. Entre 65 e 75, surgiram novas linguagens de programação, surgiram sistemas multiusuários, técnicas interativas, muitos sistemas de tempo real que davam informação em tempo real sobre determinada característica que ele estava automatizando. Surgiu também a primeira geração de sistemas gerenciadores de banco de dados, e surgiram muitas software houses, que eram pequenas empresas de desenvolvimento de software, e essas empresas, com o intuito de aumentar a sua produtividade, começaram também a construir bibliotecas de software. Bom, essa popularização aí, do software, né, ou seja, cresceu o número de sistemas baseados em computadores, não havia uma documentação adequada, tornou a manutenção do software praticamente impossível. E como eu disse alguns slides aí atrás, o desenvolvimento, o software ele se torna obsoleto, e em função da necessidade de atualizá-lo, existe a necessidade de manter esse software, de evoluí-lo. Tá? Então, dentro desse contexto, por volta de 1965, 1975, surgiu o termo crise de software. A crise de software ela foi marcada por alguns problemas muito comuns. Alguns desses problemas existem até hoje. Tá? Um dos primeiros problemas eram que as estimativas de prazo e de custo frequentemente eram imprecisas. E por que essas estimativas de prazo e de custo eram imprecisas? Porque o escopo, a definição do que deveria ser definido, do que deveria ser implementado para o software era muito mal definida. Então, isso equivale ao seguinte, eu vou dar um exemplo genérico do que é o escopo. Você vai construir uma casa e você contrata uma empresa, uma construtora para fazer a sua casa. Mas, no entanto, você não define qual é o número de salas ou de quartos essa casa vai ter. Se você não define qual o número de quartos ou de cômodos essa casa vai ter, ou como vai ser o acabamento da sua casa, é muito difícil para essa empresa estimar o prazo e o custo da sua obra como um todo. Então, se o escopo não é definido, não é bem definido, é improvável que você tenha uma estimativa de prazo e de custo precisa. Tá? Então, ao se desenvolver um software, normalmente o desenvolvimento do software é feito através da execução de um projeto, é necessário que o escopo esteja bem definido. Esse é um ponto que eu vou destacar o tempo todo durante as nossas aulas. Tá? Bom, então, o primeiro ponto, o escopo tem que ser bem definido, senão não vai ter precisão no prazo e no custo do projeto. A segunda dificuldade para estimar é que é necessário que você tenha informações repetitivas. Ou seja, existe uma frase do Platão que ele diz, Platão foi um grande filósofo grego, e ele diz que você é o reflexo do que você faz repetidas vezes. Então, se você nunca desenvolveu um software, ou se você desenvolveu e não registrou as informações, dificilmente você vai conseguir refazê-la, dificilmente você vai conseguir, não necessariamente refazê-las, mas dificilmente você vai conseguir estimar o prazo e o custo para execução dessa mesma atividade. E existem exemplos bem simples aí. Se você mora em São Paulo e precisa ir de Itajubá para São Paulo, se você vai por um caminho, você vai gastar um tempo. Se você muda o caminho, você vai gastar outro tempo. E se você não registra essas informações, você não sabe quanto tempo você vai gastar. Então, existe uma possibilidade de você errar na estimativa de prazo e até mesmo na estimativa de custo. Se você faz outro caminho, você vai gastar provavelmente mais dinheiro ou menos dinheiro com combustível, pedágio, etc.
Então, é necessário que a gente tenha informações repetitivas para que a gente possa ter precisão de prazo de custo. E aí as informações repetitivas normalmente proveriam a gente com informações, com dados históricos que poderiam ser utilizados na estimativa de prazo de custo também. Se você faz um caminho que você sabe que tem 2 pedágios, essa é uma informação histórica importante para compor a sua estimativa de prazo e de custo, ok? E por fim, na época, havia uma dificuldade para avaliar a eficácia de diferentes ferramentas e técnicas que eram utilizadas para o desenvolvimento do software, ok? Então, atualmente existe uma área da engenharia de software que é específica para tentar medir a eficácia, a eficiência de diferentes ferramentas e técnicas. Essa área é conhecida como engenharia de software experimental. O segundo problema muito bem conhecido da crise de software é a insatisfação do cliente com o sistema que foi desenvolvido para ele. Então, normalmente o cliente nem sempre entende qual é a solução para o seu problema. Na verdade, às vezes o cliente não sabe nem qual é o seu problema. Tá? Então, os projetos de desenvolvimento de software normalmente são efetuados apenas com um vago indício dessas necessidades do cliente. Eu costumo dizer que o profissional de software, né, um analista de negócio, que é o cara responsável por identificar o problema do cliente e dar uma solução, especificar essa solução para que ela possa ser passada para um projetista, para que ela possa ser passada para um desenvolvedor, para que ela possa ser validada pelo cliente, ele tem que ter uma postura muito parecida com a postura de um médico. Quando você chega no médico, o médico não espera que você saiba qual é o seu problema, qual medicamento você deve tomar, etc. Quer dizer, na verdade, o médico espera que você saiba descrever o seu problema. Do tipo, eu estou com dor em tal lugar. Ele não espera que você chegue lá e diga, olha, eu estou com dor em tal lugar e eu quero tomar o medicamento X. Né? Muitas vezes os profissionais de software esperam que o cliente saiba qual é o problema dele e que ele saiba dar uma solução para o problema dele. Então, a nossa função enquanto analista de negócios é saber identificar qual é o problema do cliente e, com base no conhecimento que a gente tem a respeito da regra de negócio, do modelo de negócio do cliente, conseguir propor uma solução que satisfaça as necessidades ao problema desse cliente. Tá? Por fim, o terceiro problema relacionado à crise do software era quanto à qualidade do software produzido. Essa qualidade nem sempre era muito adequada. Né? Então, quer dizer, até mesmo a definição de qualidade ainda era vaga, eles não sabiam muito bem o que era qualidade. Porque a qualidade pode estar relacionada ao cumprimento do prazo, do custo e com o escopo que foi acordado com o cliente ou com o escopo que você identificou que resolveria o problema do cliente. Tá? Então, o cliente não ficava muito satisfeito com o resultado final do projeto. E, por fim, o software existente ele é muito difícil de se manter. Ele era muito difícil de se manter. Né? Como eu descrevi para vocês, o software, por se tornar obsoleto, ele necessita ser atualizado. Né? As regras de negócio dele precisam ser atualizadas constantemente. Tá? E se você não documenta como esse software foi produzido, a tarefa de manutenção acaba devorando o orçamento todo que era destinado para a produção do software. Então, a facilidade de manutenção do software não foi enfatizada como um critério importante lá atrás, durante a crise de software. Tá? Bom, existem aí uma série de causas dos problemas associados à crise de software. Eu vou tratar isso num próximo vídeo. Lembrando que esses primeiros vídeos aqui eles vão ser um pouco mais teóricos e menos práticos em função do conteúdo da disciplina mesmo, ok? Então, o próximo vídeo nós vamos tratar o restante, vamos tratar, na verdade, as causas dos problemas associados à crise de software e vamos tratar os mitos e verdades relacionados ao software, ok?